E aí, minha gente, beleza? Vamos falar sobre FUVEST. Saiu o manual, gente. Vocês já viram? Já pegaram o manual aí? Já deram uma folheada? Já deram uma olhada no manual? Nós vamos falar aqui hoje sobre a língua portuguesa na FUVEST. O que esse manual está trazendo para a gente? Já falo para vocês que não tem nenhuma novidade. Língua portuguesa estão ali as mesmas informações de sempre, a gente não tem novidade, certo? Mas a gente você que está querendo começar agora, vai estar começando a sonhar com a USP, você que já está no percurso aí, vamos olhar para esse manual com cuidado para a gente ver direitinho aqui o que a FUVEST está falando sobre língua portuguesa. Bom, eu trouxe aqui primeiro, nós vamos falar de língua portuguesa, mas eu trouxe algumas informações sobre o vestibular da FUVEST. Só que a gente não vai fazer uma leitura minuciosa, detalhadíssima do manual. Eu vi que o professor Jean Grafia, do Gabarito Agel, fez essa leitura de todos os aspectos do manual, fez a leitura bem detalhada. Então, se você está querendo entender melhor o manual, outras informações do manual, vai lá para o canal do professor Jean, tá? Eu vou falar aqui algumas informações sobre a USP, sobre a FUVEST, né, vestibular da FUVEST, e vou me deter aqui na língua portuguesa. Vou ficar falando sobre língua portuguesa, certo? Primeira informação que eu trouxe aqui é que a gente tem duas maneiras de estudar na USP. Teu sonho é estudar na USP? Então, você tem dois caminhos que você pode percorrer para conseguir estudar lá. Um é o vestibular próprio da USP, que é elaborado pela FUVEST, e o outro caminho é pelo Enem, tá? Mas a USP, ela não disponibiliza a mesma quantidade de vagas para os alunos que prestam FUVEST e para os que prestam Enem. Olha só, na ampla concorrência, a gente tem 4.961 vagas para o vestibular da FUVEST e 599 vagas para o Enem, pelo SISU, por meio do SISU, tá? O EP, que significa aí os alunos egressos de escola pública, né? Para esses alunos, ela disponibiliza 2.173 vagas para o vestibular da FUVEST, 1.233 para o SISU. PPI, que são alunos pretos, pardos e indígenas, oriundos da escola pública, ela disponibiliza 1.096 vagas minha gente, 1.096 vagas pelo vestibular da FUVEST e 1.085 pelo SISU. Aqui a gente tem uma quantidade equilibrada de vagas. Nos outros, né, pelos outros caminhos aqui, a gente tem uma quantidade muito maior de vagas aqui pela prova da FUVEST. Certo? Bom, como que começa o caminho, né? Como que a gente começa a trilhar o caminho que nos leva até o banco, a cadeira, como aluno de graduação, sentar na cadeira lá como aluno de graduação na FUVEST? Primeira coisa, a gente tem que se inscrever. Então, o manual foi liberado dia 1º, né? Ontem. Tô gravando esse vídeo dia 2. Então, foi liberado ontem, dia 1º. No manual tem todas as informações que a gente precisa para prestar esse vestibular, né? No dia 10 de agosto, na quarta-feira, a FUVEST vai divulgar o guia de heteroidentificação. Das 12 horas do dia 15 às 12 horas do dia 23, a gente tem a inscrição. Minha gente, isso daqui a gente não pode perder. Eu já vi aluno falando, eu esqueci de fazer a inscrição, eu perdi a data. Ou eu fiz a inscrição e esqueci de pagar o boleto. Tem dessa também, né? Então, porque a taxa de pagamento, o pagamento da taxa de inscrição vai até dia 27. Então, você pode fazer a inscrição e pagar o boleto posteriormente. Se você tem essa grana já em mão, se você já guardou essa grana para isso, eu sugiro que você faça a inscrição e pague o boleto, para não correr o risco, certo? De esquecer. Porque acontece. Muita coisa na cabeça, a gente esquece, certo? Acontece. Esse ano, eu vou prestar FUVEST, gente. Nunca prestei FUVEST, vou prestar esse ano. Quero ver como que é, que para eu poder trazer para vocês, né, tudo muito fresquinho, de como funciona o processo de correção, eu vou prestar FUVEST esse ano.
Então, estarei lá no dia da prova, sentadinho, ao mesmo tempo que vocês lá, vou conseguir analisar essa prova em primeiríssima mão. Então, vamos lá. Feita a inscrição, tudo bonitinho, a gente vai fazer a prova da primeira fase. Essa prova da primeira fase, a gente vai ter dia 18 de novembro, a divulgação dos locais de prova de primeira fase. Minha gente, o que eu vou falar aqui parece ser besteira, mas não é, tá? Eu tô aí há 20 anos na sala de aula, trabalhando com vestibulandos. E isso sempre acontece. O ano, eu sempre faço, então, eu tô há 20 anos aí fazendo banca, fazendo porta de escola, que a gente chama, né? Fazer porta de escola é ficar lá na porta da escola dando aquela força para os nossos alunos. Então, todo ano eu vou. E esse ano eu tava lá, eu tava aqui na minha cidade, né? Tem duas faculdades que têm um nome muito parecidos: o NIP e o NIRP. Então, a gente só tem um Rzinho aí, né? O NIP e o NIRP. E esse ano, novamente, como sempre acontece, eu vi um monte de gente. Eu tava na Unip, na porta da Unip. Eu vi pessoas entrando. E aí, quase na hora de fechar o portão, já fechando o portão, pessoas saindo chorando. Por quê? Porque chegaram faltando 10, 15 minutos, 20 minutos, meia hora para a prova. E aí se deram conta de que elas deveriam estar na Unirp e não na Unip. O que aconteceu? Não dava tempo, é longe, um lugar do outro, não dava tempo de chegar, perdeu a prova, tá? Então, minha gente, pega o local de prova, tenha certeza que é aquele local de prova mesmo. Joga no Google, joga no Waze, vê o percurso qual é, onde fica certinho. Não façam isso de achar, bater o olho e depois chegar lá na última hora e chegar em cima da hora. Isso daí, gente. Coração da professora, pelo amor de Deus. Olha que a gente não é cardíaco, viu? Porque você vai contando as cabecinhas, assim, estão faltando 2 alunos. E aí chega faltando 15 minutos para a prova, quase infarto, quando tem aluno meu que faz isso. Então chega com antecedência, acontece um negócio desse, né? Se tivesse chegado com 1 horinha de antecedência, 1h30, dava tempo de catar, sair correndo para outro lugar. Então chega com antecedência, chega com calma, confere antes o local da prova. E aí, no dia 4 de dezembro, no domingão, prova de conhecimentos gerais. O que é essa prova de conhecimentos gerais? A gente vai ter uma prova objetiva, testes, né, com 90 questões. 90 questões, sendo algumas interdisciplinares que falam sobre as disciplinas: biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química. Então, são todas, nessa primeira fase, todas as questões são de múltipla escolha, marcar o xizinho com 5 alternativas, aí você vai depois passar a limpo lá para o seu gabarito. Essa prova tem a duração de 5 horas e não tem tempo adicional. Não tem tempo adicional para transcrever para o gabarito, gente. Pelo amor de Deus, hein? Quero morrer quando os alunos falam, não deu tempo de passar tudo para o gabarito. Quero quase infarto. Então, essa nota da primeira fase, ela é utilizada para selecionar os alunos que estarão habilitados para a segunda fase. Mas é importante a gente observar que os candidatos que obtiverem menos de 30% do valor da prova da primeira fase serão eliminados e não vão passar para a segunda fase. Então, se a gente tem 90 questões, 30% equivale a 27 acertos. Então, se você fizer menos de 27, você está fora. Lívia, e se eu zerar a física? Não tem problema. Aqui não tem problema. Você pode zerar uma matéria, desde que você acerte mais do que 27 questões, certo? Você está apto a ir para a segunda fase, tá? Só que aí serão convocados para a segunda fase os candidatos mais bem classificados em número correspondente a 4 vezes o número de vagas. Então, olha só, Lívia, eu estou prestando um curso que tem 50 vagas, certo? 50 vagas. Então, e eu fiz 28 acertos. É certeza que eu vou para a segunda fase?
Não, não é certeza. Se o seu curso, a nota de corte for alta, se ele tem 50 vagas, só vai chamar 4 vezes o número de vagas. Então, a gente só vai ter chamados, serão chamados aí 200 candidatos, certo? Então, não, se você, para você estar entre esses 200, para ser convocado para a segunda fase, com certeza você tem que fazer mais do que 28 pontos. Ter mais do que 28 pontos, não. Ter mais do que 28 acertos, 27 acertos, tá? Mas você tem que estar entre esses 200 aí primeiros para ir para a segunda fase. A prova da segunda fase. Essa prova, ela é realizada em 2 dias. Olha só, dia 16 de dezembro, a gente tem a divulgação dos locais, de novo, né? Aí, dia 8 de janeiro, no domingo, e dia 9 de janeiro, a gente tem as 2 provas. No domingo, prova de português e redação. Gente, olha isso aqui, gente. Tem um dia inteirinho só para português e redação. Aí você me fala, português e redação, será que é importante, gente, na prova da FUVEST? Tem um dia inteiro guardado para FUVEST, certo? A FUVEST guarda um dia inteiro para português e redação. Então pensa na importância de português e redação nessa prova. Então, a gente vai ter 2 provas de natureza discursiva. Aqui não vai ser só marcar xizinho, né? Aqui, ó, tem que botar a mãozinha para trabalhar. E aí a gente tem técnica, como resolver questões de segunda fase. Tudo tranquilinho. Não precisa desesperar, não. Não é porque tem que escrever que tem que desesperar, não. Aqui, nessa prova, a gente vai ter 10 questões de português, certo? Essa prova vai valer 50 pontos e vai ter mais 50 pontos para a prova de redação. Essa prova no total, esse primeiro dia aqui, ó, esse no primeiro dia vale 100 pontos, certo? 50 para a prova de português, 50 para a prova de redação. Essa prova de português tem questões de compreensão e interpretação de texto, gramática e literatura. Então, nessa prova, com essas 10 questões aqui discursivas, nós teremos interpretação, gramática e literatura. Aí, na segunda prova, a gente vai ter 12 questões de igual valor sobre 2 a 4 disciplinas. Aí vai depender da carreira escolhida. Você vai pegar lá no manual, vai ver qual é a carreira que você quer, e lá vai estar indicado certinho quais são as disciplinas que estarão na sua prova, na segunda prova da segunda fase. Aí vocês têm que olhar lá no manual, porque são muitas carreiras, né? São muitos cursos que a USP tem, e aí não dá para a gente falar de todos, então, mas é só olhar o manual, lá tá separadinho por biológicas, exatas, humanas, e aí você vê o nome da carreira e já tá lá falando quais são as disciplinas. Para alguns cursos, também existe temos a prova de habilidade específica. Os cursos de artes cênicas, artes visuais e música, né? No ECA e na Faculdade de Ribeirão. Então, a gente tem aí essas provas de habilidades específicas que são só para esses cursos. Temos datas diferentes aqui, ó, 11 e 14 para artes cênicas, dia 12 artes visuais, 11 e 14 para música, certo? Para quem é treineiro, eu trouxe essa informação aqui porque hoje eu fui dar aula hoje cedo, eu estava no ensino médio, no primeiro e no segundo hoje, e aí eu já comecei, né? Falei, gente, saiu o manual ontem, foi liberado o manual ontem, vocês viram? Já falando para os meus alunos, para quem sonha em prestar FUVEST, a melhor coisa que tem é começar prestando como treineiro, para já estar acostumado com a prova na hora que chegar o para valer. Né? Então, a FUVEST ela oferece 3 carreiras que são para treineiros. Então, você não vai concorrer com os outros candidatos, tá? Você vai concorrer como treineiro. Então, aqui você vai ter a prova de conhecimentos gerais, né, na primeira fase. No primeiro dia, português e redação. E no segundo, geografia, história e matemática, para quem for escolher humanas. Quem for treineiro de humanas vai fazer a prova igualzinho, todo mundo.
é a mesma prova no primeiro e segundo dia de quem vai concorrer nas carreiras, tá? É a mesma prova, só que você não vai concorrer com eles lá. Se você, vamos supor que você seja aprovado, né? Você não vai poder assumir aquela vaga. Então, você vai aqui como treineiro. Para quem vai prestar biológicas, né? No segundo dia cai biologia, física e química. E para quem escolher exatas, no segundo dia cai física, matemática e química. As outras duas são idênticas para todo mundo. O que muda é o segundo dia da segunda fase, certo? Então, aqui é como se fosse como se você tivesse, todos os treineiros estivessem prestando o vestibular para uma carreira. Por exemplo, todo mundo estivesse fazendo direito, certo? Como se tivesse 200 vagas aqui para o curso de direito, todo mundo, esses treineiros estivessem fazendo. Então, você vai concorrer, ampla concorrência, EP, PPI, né? Com essas quantidades de vagas, tá? Você vai concorrer, você vai conseguir aí aferir mais ou menos como que você tá com os treineiros, né? Com o pessoal que tá na mesma vibe que a sua. Ainda não terminou o ensino médio, certo? Então, ó, não vai poder participar quem não completar a inscrição até as 12 horas do dia 23 e quem não pagar a inscrição até o dia 27. Agora, vamos falar sobre língua portuguesa, certo? Então, eu vou ler com você essa primeira parte aqui. A prova de português visa avaliar a capacidade do candidato para ler, compreender e interpretar criticamente textos de toda natureza, literários e não literários, bem como a capacidade para mobilizar conhecimentos linguísticos na produção de textos que atendam aos requisitos de adequação, correção, coesão e coerência. Então, essa primeira parte está falando de leitura e produção de texto. Então, a FUVEST não quer que simplesmente você leia, decodifique qualquer texto. Ela quer uma leitura crítica. Significa que as questões de interpretação exigirão de vocês leitura crítica, certo? Então, ler e interpretar criticamente textos de natureza literária e não literária. Então, a maior parte dos textos que aparecem são de natureza literária? Sim, mas também temos textos de natureza não literária, tá? Então, aparecem textos mistos, né, multimodais, com diferentes tipos de linguagem, verbal e não verbal. Então, a gente não vai ficar aparece muito trecho, excerto, né? Trechos de textos do Guimarães, Rosa, do Machado de Assis, da Clarice, esses clássicos da literatura aparecem, das obras literárias que são leitura obrigatória no vestibular também aparecem ali. E aí os conhecimentos linguísticos que a gente tem que mobilizar para produzir textos, certo? Na produção de textos. Então, lá a sua redação vai exigir, além da estrutura do texto, que você também esteja de acordo com a sua produção, esteja de acordo com as regras da gramática normativa, tem uma competência para avaliar isso. Então, o candidato deve, portanto, dominar a norma culta da língua escrita, reconhecer outras variedades linguísticas, olha a variação linguística aqui, tá? Assim como possuir um certo repertório de leituras de textos literários no nível próprio do concluinte do ensino médio. Ela vai exigir uma leitura de você, não é uma leitura esperando que você já seja um aluno da USP ou alguém que está se formando na USP. É um aluno de ensino médio, mas não é uma leitura rasa, gente. Não é uma leitura superficial, tá? É uma leitura aprofundada e crítica. No que se refere aos conhecimentos linguísticos, tais competências supõem que o candidato domine os conteúdos dos seguintes itens. Então, nível de significação do texto, significação explícita, significação implícita, denotação e conotação. Então, a gente vai ter textos em linguagem literal, em linguagem figurada, informações implícitas e explícitas para serem identificadas tanto em questões de interpretação de texto, quanto em questões que podem estar, que o cerne dela, o objetivo central dela, seja falar sobre algum aspecto gramatical ou literário. Mas ela também traz algum aspecto de alguma informação implícita, implícita para a gente conseguir identificar. Eu costumo falar para os meus alunos que a FUVEST ela tem uma característica bem diferente da Unesp no que se refere à produção do enunciado, né, o enunciado da questão. A Unesp é bem objetiva. Identifique a alternativa que apresenta um exemplo de personificação, por exemplo.
A Unesp traz o enunciado desse jeito. A FUVEST não. A FUVEST, a gente tem que fazer 2, 3 raciocínios antes de chegar ao que a questão, o comando da questão está exigindo da gente. Então, a FUVEST não é uma leitura objetiva, direta, simples de ser feita. A gente tem que fazer a leitura do enunciado com muito cuidado, sempre destacando comandos da questão. As palavras-chave também, pessoal, a gente tem que destacar. Por quê? Porque às vezes ela traz alguma informação ali que é para a gente identificar algo implícito, né? Que está implícito ali no texto para depois fazer um determinado raciocínio. Então, isso é muito importante. Distinção entre variedades do português. Então, aqui a gente está falando de variação linguística. A gente tem que saber, quando ela traz uma questão, né? Identifique a ideia central da questão, né? Para identificar uma alternativa em que a gente tem um exemplo de variedade coloquial da língua. Aí a gente vai identificar uma alternativa que tenha, por exemplo, um desvio de norma, que pode aparecer numa variedade coloquial da língua. Então, esse tipo de questão aparece também na FUVEST. Norma ortográfica. Pessoal, aqui para a questão da escrita, né, da produção do texto, não preciso nem falar, não é comum cair questão lá na prova, né, tanto na prova da primeira fase, na prova objetiva, quanto na prova discursiva da segunda fase, cair questões pedindo para a gente identificar um desvio de ortografia, uma palavra. Não é comum isso não aparece há muito tempo. Morfossintaxe das classes de palavras. Olha aqui o que eu sempre falo para os meus alunos. Morfossintaxe, morfologia e sintaxe juntos, certo? Sempre pensar juntos. Flexão nominal. Então, a gente vai pensar no substantivo, no adjetivo, no artigo, no pronome, como que essas classes de palavras se relacionam, concordam, né? Aí eu já pulei aqui para concordância, né? Mas a flexão, como que ela está no singular, no plural, certo? Flexão verbal, a expressão do tempo, do modo, do aspecto e da voz verbal. Veste adora que a gente fala questões sobre as vozes verbais para identificar a mudança, né, de voz passiva para voz ativa. Expressão de modo. Eu tenho um verbo, né, que está no presente do indicativo, mas ele está expressando um outro sentido, um passado, né, que a gente chama de presente histórico, certo? Então o verbo está no presente, mas ele está se referindo a um fato no passado. Então isso também a FUVEST adora. Elementos estruturais e processos de formação de palavras. Pessoal, os morfemas, os prefixos, os sufixos, os valores semânticos, tudo isso daqui, tá? De morfossintaxe, a gente sempre tem que pensar junto com a semântica. A semântica tá lá num tópico separado, mas isso daqui tá sempre amarrado com a semântica. Ela parece um tópico separado, mas a semântica aparece muito amarrada com a morfossintaxe. Então, valores semânticos desses prefixos e sufixos, processo de formação de palavras, o neologismo, aparece muito análise de neologismo. O neologismo pode ser formado por derivação, por composição, por outros processos. Então, esses são assuntos muito importantes que sempre aparecem. Concordância, como eu falei, concordância nominal e verbal, essa flexão, né? Os nomes e os verbos estarão flexionados, concordando com outros elementos da oração. Quais são eles? Regência nominal e regência verbal. Minha gente, a regência é um assunto super complexo. Hoje em dia, né, a gente tem linhas de teóricos que falam não mais em regência verbal, mas sim em valência dos verbos. Então, a gente já tem até teóricos que estão deixando de lado, mas isso ainda está no manual. Isso pode aparecer, e aparece muito em questões como as que eu falei, que para identificar a variante, identificar um exemplo, né, de norma de variante informal da língua. E aí aparece um desvio de regência. Aquela regência que quase ninguém mais usa, que na linguagem coloquial ninguém mais usa, só que lá na norma culta ainda existe, aí ela aparece aqui. Então, cuidado com esse tipo de regência. Pronomes.
Aqui, quando a gente fala em pronome, a gente tem que pensar em função sintática desses pronomes, os pronomes quando aparecem como objeto. Objeto direto pleonástico. Aparece lá o objeto direto, depois esse objeto repetido de novo por meio do pronome. Então, a gente tem que pensar nisso. A questão do pronome também, referenciação. Tá? A gente tem um pronome a, um pronome o ali no meio do texto. A quem esse pronome se refere? Pronome relativo também aqui. Função sintática de pronome relativo, referenciação do pronome relativo. O pronome relativo sempre vai se referir a um termo antecedente. Qual é quem é esse termo antecedente? Então, quando a gente fala de pronome, a gente tem que pensar isso. A função deítica também, ó, né, a semântica dos pronomes também, a deixis também. Os advérbios. Os advérbios, a gente tem que pensar na função sintática deles como adjunto adverbial. E temos que pensar também na modalização, o advérbio como modalizador de discurso. Isso é muito importante, a questão da modalização. É importante para a prova de gramática e é muito importante também para a produção do seu texto, a redação. A professora Tassiana sempre fala isso. Então, a modalização é um aspecto, não é exclusiva dos advérbios, mas aparece muito, os advérbios aparecem muito como elementos modalizadores, esse aspecto deles sendo avaliados, certo? A deixis também. Conectivos, função sintática e valores lógicos semânticos. Aqui, pessoal, como conectivo, é muito comum aparecerem as conjunções subordinativas adverbiais, pedindo valor semântico delas. Então, é muito comum, toda prova, todo ano aparece lá a conjunção subordinativa adverbial destacada, aí ou pede para substituir. Qual alternativa a gente pode substituir sem alterar o sentido? Então, você tem que achar uma outra com o mesmo valor semântico. Ou pergunta qual é o valor semântico, né? É causa, indicando causa, consequência, concessão? Pergunta isso. Então, é muito importante a gente observar. Aqui, nesse conectivos, ele fala função sintática, por quê? O que eu falei dos pronomes relativos aqui em pronomes, né? Os pronomes relativos, eles conectam a oração principal à oração subordinada adjetiva. E eles têm função sintática. Porque as conjunções, né? As conjunções, a conjunção integrante, que liga a oração principal, a oração subordinada substantiva não tem função sintática, e as conjunções subordinativas adverbiais também não têm função sintática. Nem preposição, que também é conectivo. Preposição também é muito importante, a gente avaliar a questão do valor semântico das preposições, certo? Processos de organização da frase, coordenação e subordinação. Aqui, coordenação, valor semântico das orações coordenadas, subordinação, principalmente relacionado a orações subordinadas adverbiais, valores semânticos dessas orações. E aqui a gente tem que tomar um cuidado especial e olhar muito para as orações reduzidas, tá? As orações que estão reduzidas sem conectivo. A FUVEST adora trazer essa oração destacada e perguntar qual conectivo a gente pode usar ali. Então, você tem que identificar o valor semântico primeiro, ou pergunta qual é o valor semântico daquela oração. Porque, às vezes, o conectivo, eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que olhar dentro do contexto, não pode olhar para o conectivo e já falar qual é a função sintática, porque a gente tem um conectivo, por exemplo, o E. O E pode ter valor de adição, de explicação, de adversidade. E aí, o mais comum é o de adição, mas a FUVEST não vai trazer o mais comum. Vai trazer o que é mais fora da curva, certo? Mas o aluno, quando ele olha, se ele estudou bastante as conjunções ali, ele consegue identificar com maior facilidade o valor semântico da oração. Então, por isso que ela gosta muito de trazer a oração reduzida, porque é um elemento a mais de dificuldade para o aluno conseguir resolver a questão. Então, oração reduzida. Reorganização de orações e períodos, a FUVEST também adora. Em qual alternativa a gente tem aí a oração na ordem direta ou na ordem indireta? Então, você tem que saber qual é a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Qual é a ordem direta da oração? E se eu coloco algum termo fora dessa ordem, a oração está na ordem indireta. Mas vejam que essa não é uma questão simples. Porque para eu conseguir identificar
uma alternativa em que a oração está na ordem, os termos da oração estão na ordem direta, primeiro eu tenho que identificar todos os termos daquela oração. Então, essa não é uma questão simples. Saber a ordem dos termos é o mais fácil. Agora, conseguir analisar, identificar todos esses termos e perceber que eles estão fora da ordem ou estão na ordem, aí é o mais difícil. Mas a FUVEST gosta muito disso, sempre aparece. Citação de discurso, discurso direto, indireto e indireto livre. Aqui a mudança de discurso. E o principal que a gente tem que pensar aqui quando a gente está falando, não é o único aspecto, mas é um dos aspectos que mais causam dificuldade nos alunos, é olhar pro verbo. Certo? Quais são os tempos verbais aí quando a gente está em um discurso mudando para outro discurso? A Unesp, até que não é muito apegada a esse tipo de questão, mas a FUVEST adora isso daqui. Organização do texto. Organização do texto dissertativo, narrativo e descritivo. Então, ela vai trazer algumas questões para a gente identificar características que a gente consegue, por exemplo, colocar aquele texto dentro dessa característica de um texto dissertativo, de um texto narrativo, um texto descritivo. Então, a gente tem aí, na dissertação, fato e demonstração, argumento. A FUVEST vai trazer muitas questões, ela sempre traz questões falando sobre a argumentação, argumento e inferência, as relações lógicas que são construídas dentro de um texto dissertativo. Na narração, sequenciação de eventos, temporalidade, causalidade. Na descrição, a noção de simultaneidade, espacialidade na ordenação dos elementos descritores. Então, a gente aparece... Nossa, deu uma enrolada aqui, gente. Sempre aparecem questões falando sobre dissertação, tá? É a organização do texto aqui que a FUVEST mais prioriza nas provas. As estratégias de articulação do texto, coesão lexical, referencial e articulação dos enunciados de qualquer extensão e paragrafação. Lívia, mas isso daqui é exclusivo da redação, não é? Coesão? Quando eu falei para vocês, pronome, né? Presta atenção na referenciação pronominal. Que referenciação pronominal? Tipo de coesão referencial. Então, a gente tem questões, sim, na prova, que nessas questões estarão articulados os elementos gramaticais, como esses elementos gramaticais estão funcionando para articular o texto. Então, a gente vai ter, sim, essas questões, certo? Então, quando eu falei lá para vocês, falei a questão dos pronomes, da referenciação, dos advérbios, da modalização, tá? São aspectos que estão envolvidos, são aspectos gramaticais que estão envolvidos na construção, articulação e sentido dos textos, certo? Então, por isso que estudar para a FUVEST não é tão simples, tá? A gente tem que amarrar todos esses 9 itens aqui, eles têm que estar amarrados quando a gente vai estudar para a FUVEST, estudar a língua para a prova de língua portuguesa da FUVEST. E recursos expressivos, ritmo e sonoridade, aqui a gente tem figuras de linguagem envolvidas também. E olha só, pessoal, recursos expressivos, 9.2, recursos morfológicos, léxicos e sintáticos. Minha gente, qualquer elemento da morfologia, do léxico e da sintaxe pode aparecer aqui como um recurso expressivo. Qualquer um. Então, por isso que é importante, quando a gente está estudando para a FUVEST, e a gente está estudando os elementos gramaticais para a FUVEST, a gente já tem que olhar essa questão da expressividade já. Eu já tenho que olhar para o pronome e ver todos esses aspectos da coesão, da expressividade. Eu vou olhar para o adjetivo, vou pensar nisso, vou olhar para o advérbio também pensar nisso. Não dá para ficar pensando isoladamente esses elementos, certo? Então, quando eu vou estudar gramática para a FUVEST, eu já tenho que olhar para a língua funcionando desse jeitinho aqui. Senão fica muito difícil estudar para a FUVEST. E aqui está falando mais dos textos literários. Só que ele fala o seguinte também, a gente tem que ter repertório e capacidade de analisar e interpretar esses textos. Lívia, caem questões específicas de literatura?
Sim, caem questões específicas de literatura, das escolas literárias, de análises literárias, dos livros, da leitura dos livros obrigatórios da FUVEST. Caem, certo? Só que também caem questões que a gente consegue interpretar. Quando as questões, a FUVEST quer fazer questão de literatura para que o aluno não consiga interpretar, minha gente, ela faz. Aquela questão precisa da leitura obrigatória, precisa dos conhecimentos específicos das escolas literárias, de análise literária, precisa. Só que às vezes ela traz questões de interpretação aqui com os textos literários. E aí isso ajuda também, a gente consegue responder algumas questões, são pouquíssimas, com a interpretação, certo? E aí, pessoal, onde que eu vou? Agora tenho certeza que você está pensando, né? Lívia, você está falando da gramática. Onde que eu vou estudar gramática para a FUVEST, Lívia? Gente, a gente pensa tudo. Ah, e eu pulei aqui, eu não falei da redação, que está junto naquela prova de língua portuguesa, porque a professora Tassiana também está gravando um vídeo para vocês, gente. Nesse exato momento, ela também está gravando um vídeo falando sobre redação. Ela vai ler o manual e explicar para vocês tudo de redação. E aí, no nosso curso, que eu e a professora Tassiana, a gente tem um curso, né, uma plataforma de ensino que é o Português de Perto. Esse curso, ele foi pensado para as bancas FUVEST, Unesp, Unicamp, FAMERP, Unifesp, Santa Casa, FAMEMA e Enem. Então, se você vai prestar qualquer um desses vestibulares, o curso foi feito para você. Se você vai prestar outros vestibulares, que você sabe que tem características aí parecidas, o curso também é para você. Lívia, mas você a professora Tassiana sempre falam que estudar para a FUVEST não é a mesma coisa que estudar para a Unesp, não é para estudar para a Unicamp. Então, você tem um curso para cada banca? Não. O que acontece? Quando eu vou montar a aula, né? Por exemplo, eu vou montar uma aula sobre substantivo, sei lá, sobre pronome, né? Eu já penso como que a FUVEST aborda o pronome, como que a Unesp aborda o pronome, como que a Unicamp aborda, a FAMERP, a Unifesp. Eu tenho um olhar de todas essas bancas. E aí eu consigo preparar essa aula pensando no aluno que vai prestar todas essas bancas. Então eu vou amarrando. E também tem algumas aulas específicas, tem algumas coisas que só a FUVEST cobra. Aí tem a aula específica lá, ó, a aula específica da FUVEST. Só a FUVEST cobra isso, desse jeito. Então, essa aula é específica da FUVEST. Tem um curso teórico, que não é só teoria, que eu fico lá falando. Ele é teoria e prática. Então, eu explico a teoria, depois resolvo questões. Às vezes, eu parto da questão para explicar a teoria. Figuras de linguagem é um negócio que a gente tem que observar funcionando. Então, eu parto da questão para falar da teoria. Então, a gente tem, tem aulas que mesclam aí, que juntam teoria e prática, certo? As questões dessas bancas que eu estou falando para vocês. E aí, a gente tem os últimos anos, as questões de gramática dos últimos anos de todas essas bancas resolvidas lá na plataforma. Ah, eu vou prestar a FUVEST, eu quero ver a última prova, como foi? Você vai lá e assiste as aulas, as questões são separadinhas lá, questão por questão, separadinha dos assuntos aí que mais caem, você vai encontrar as aulas lá com a questão já resolvida. Quero revisar para fazer revisão na véspera da FUVEST, lá 2 dias antes quero fazer a revisão. Você vai e revisa. Você tem lá documento falando o que cai, quais são os assuntos mais recorrentes na FUVEST nos últimos anos. Aí você vai lá e escolhe com a dica das aulas para você já assistir, em que ano tal. Aí você já faz a tua revisão. Também teremos, lógico, que a gente tem aulão de revisão para Unesp, FUVEST, Unicamp. Essas daí a gente é certeza que tem. Mas a gente sempre faz também aulões para as outras bancas, tá? Esse é o curso de gramática. Você também encontra lá o curso de redação, certo? Então lá a professora Tassiana faz a correção de redação, né? Ela mesma corrige a redação
as redações dos alunos, então especialista nas bancas, né? A professora Tassiana vai lá, ela mesma corrige as redações, tem coletâneas inéditas e coletâneas específicas para as bancas. Então, a professora Tassiana sempre fala, né, que não adianta fazer a proposta de redação da FUVEST é diferente da Unesp, que é diferente da Unicamp, que é diferente do Enem. Os temas são diferentes. Então, não adianta você pegar uma proposta, tem muito cursinho que faz isso. Solta lá uma proposta e fala, só muda a folha. Produzo na folha da FUVEST, da Unesp, da Unicamp e manda para o corretor. De jeito nenhum, isso não existe. Não existe. A professora Tassiana, ela pensa as propostas, ela cria propostas inéditas para cada banca. Como que a FUVEST faz? Como que o Enem faz? Ela cria para cada banca. Então, é outra coisa. E também aulões de revisão. E além de tudo isso, os nossos alunos têm monitorias com a gente. Então, eles, assim que eles entram na plataforma, eles já são direcionados para um grupo do Telegram. É um grupo fechado, só eu e a professora Tassiana falamos, e os alunos têm lá o dia da monitoria de gramática, tem a monitoria de redação, aí mandam, às vezes estão estudando fora do horário da monitoria, manda mensagem, professora, eu tô com dúvida aqui, a gente responde também, certo? Então aqui, e sou eu e a professora Tassiana, somos nós que respondemos, não tem ninguém que vai fazer esse trabalho. Então, se você vai assistir as aulas preparadas por nós, os exercícios lá feitos por nós, propostas elaboradas por nós, e aí depois você vai tirar as suas dúvidas com a gente também na monitoria. Beleza, minha gente? Então, tá querendo estudar para FUVEST, vai prestar FUVEST, não perde. Eu não coloquei o endereço, né? Aqui, dá uma olhadinha lá, www.portuguesdeperto.com.br. Essa é a página da plataforma. E não esqueça também, se você ainda não me segue no Instagram, Gramática com a Lívia, @gramática com a Lívia, eu trago dicas todos os dias, eu coloco vocês para pensar a língua, assim como essas bancas aqui fazem. Beleza? Então, até mais!